Muito bem, agora nós vamos para a nossa conclusão, sem muita enrolação. Como é que a gente faz a nossa conclusão? Nós vamos voltar aqui, né, para o personagem e vamos copiar todas as lições, tá? Vamos copiar todas elas. Copiei a primeira, agora vou copiar as outras. Copia e a última copiado. Aí para fazer a nossa conclusão, nós vamos vir aqui para a conclusão e vamos colar todas as nossas lições. Todas elas. As 17. Vamos selecionar essas lições porque agora eu não quero mais algumas coisas que estão aqui, tá? Vamos selecionar, por exemplo, eu não quero mais que ela fique nesse formato aqui, que é o formato que eu uso para as lições. Outra coisa que eu não quero aqui também, e eu vou apagar agora, eu não quero aqui também o negrito. Pronto. E eu não quero essa frase. Eu e você aprendemos que. Eu vou substituir só pela palavra nós. Então pronto, tá? Já fiz essa pequena correção. E agora eu vou pegar o que é essencial em cada lição. Nós devemos promover os milagres extraordinários de Deus entre o povo. Isso aqui é essencial aqui. Nós sempre teremos algumas autoridades nos observando de longe. Também, nós poderemos ser assediados de tal forma pelas pessoas que elas vão levar as suas roupas pessoais até nós. Nós, ao sermos usados por Deus extraordinariamente, podemos ter muita popularidade. É uma lição. Então, poderemos despertar as autoridades até sermos presos. Nós seremos amparados poderosamente por Deus. Maravilha. Nós devemos obedecer o mandato de Deus para ensinar a Bíblia. Para ensinar a Bíblia. Nós, quando amparados pelo poder de Deus, nós poderemos causar a admiração dos nossos perseguidores. Nós sempre teremos pessoas capazes de nos entregar. Nós sempre seremos. Nós poderemos ser perseguidos e presos pelas autoridades. Mas cheios da graça de Deus, teremos o povo ao nosso favor. Esse aqui é essencial. Nós, se viermos a ser trazidos diante das autoridades para interrogatório, nós deverá ser por causa da nossa fidelidade aos ensinos de Jesus. Se viermos para interrogatório, deverá ser por causa do nome de Jesus. Aqui não apagou, né? Então vamos apagar. Nós, diante de um interrogatório, devemos dizer: temos que dizer que nos importa obedecer a Deus e não aos homens. Devemos aproveitar as oportunidades para pregar. Nós somos testemunhas pelo Espírito de que Jesus é o Salvador. Nós podemos despertar até desejo de morte das autoridades. Nós poderemos ter entre as autoridades quem de alguma forma nos defenda. Também isso pode acontecer. Nós poderemos até deixar de ser perseguidos sob a alegação de que esta obra passa. Nós teremos autoridade querendo proibir de falar do nome de Jesus. Nós sempre teremos isso. Nós devemos nos considerar privilegiados ao sofrermos por causa de Jesus. Então, essa é a essência. Então, o que um cristão
deve saber ao se entregar a obra da evangelização? O que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização? Pode ser uma interrogação. O que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização? Maravilha. Terminamos. Se você é alguém que está aprendendo por si mesmo, você já aprendeu tudo que tinha de aprender aqui. Agora eu desafio a prosseguir. Nós vamos fazer um resumo das lições, tá? Para fazer o resumo das lições, esse método é maravilhoso, eu sempre falo isso. É só a gente copiar, trazer tudo para cá. Nós trouxemos para cá as lições, tá? Que nós copiamos. Vamos pegar elas aqui. Eu não quero mais algumas coisas, eu posso apagar de novo. Agora é um resumo. Eu quero fazer um resumo dessas lições. Ctrl N, Ctrl I. Beleza. Vou pegar esse formato aqui. Apagar isso daqui. Eu não preciso mais da palavra lição, tá? Em lugar nenhum. Então, o que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização? Que ele deve promover os milagres extraordinários de Deus entre o povo. Que eles devem promover os milagres de Deus e ter um local para reunir. Pronto, aqui a gente tem o essencial. Que ele sempre terá algumas autoridades a lhe observar de longe, mas terá a simpatia do povo. Eu estou fazendo um resumo das lições e no resumo das lições é isso que a gente faz. A gente deixa, ele sempre terá algumas autoridades contra ele. Certo? Apago aqui a lição. A gente está falando, o tema é o que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização. Que ele poderá ser assediado de tal forma pelas pessoas que elas podem passar a crer que ele pode ser assediado pelas pessoas, que ele pode passar a ser muito assediado pelas pessoas. O resto eu uso na exposição, quando eu estiver explicando eu falo o resto. Aqui eu estou fazendo um resumo das lições, né? Pelas pessoas, aqui é pelas pessoas. Então, que ele poderá ser assediado é uma lição. Que ele terá, eu vou tirar esse algumas, que ele terá autoridades a lhe observar de longe, mas terá a simpatia do povo. Vamos para o quarto. Eu estou trocando o nós por, né? Que ele ao ser usado por Deus extraordinariamente, poderá ter muita popularidade e então poderá despertar as autoridades e até ser preso. E ele, ao ser usado por Deus extraordinariamente, poderá até ser preso. Eu vou deixar só isso, é o resumo das lições. Poderá até ser preso. Eu vou deixar até aqui, ó. Pronto. Vamos para a próxima. Que ele
será amparado poderosamente por Deus e não deve parar a obra. Não deve parar por nada. Tem que confiar no amparo de Deus. Certo? Ele tem que confiar na graça de Deus. Vamos lá, que ele será amparado poderosamente por Deus. Amparado poderosamente por Deus. Vamos para a sexta lição. Que ele deve obedecer ao mandato de Deus para ensinar a Bíblia. Que ele deve obedecer o mandato mesmo sendo perseguido. Isso aqui eu uso no ensino. O mandato de Deus para ensinar a Bíblia. Vamos para a próxima. Que ele, quando amparado por Deus, causará admiração. Pronto. Então, você quer causar admiração? Seja amparado por Deus. Trabalhe com fidelidade. Faça o melhor que você puder. Que ele sempre terá pessoas capazes de o entregar às autoridades. Aí aqui eu vou deixar só assim, que ele sempre terá pessoas capazes de o trair. Poderia resumir para isso. Capazes de o trair. Que ele poderá ser perseguido e preso por autoridades, mas se cheio da graça de Deus, terá o povo a seu favor. Que ele sempre poderá ser perseguido e preso, mas terá parte do povo a seu favor. A seu favor. Vamos para 10. Que ele, se vier a ser trazido diante das autoridades para interrogatório, que ele, se vier a ser trazido, deverá ser por causa da fidelidade aos ensinos de Jesus. Que ele deverá ser fiel aos ensinos de Jesus. Posso acrescentar assim, ó, a despeito da perseguição. Ele deverá ser fiel. Próxima. Que ele, diante de um interrogatório, que ele deve saber que a ele importa obedecer a Deus. Importa obedecer a Deus e não os homens. Aqui nós vamos deixar para explicação. Vamos para a próxima, que é a 12. Eu creio, pessoal, depois que a gente terminar, a gente dá uma olhada, que ele é testemunha pelo Espírito, que ele é testemunha de que Jesus é o Salvador, que ele é testemunha. O resto eu posso usar na explicação. 13. Que ele poderá despertar até desejos de morte. Percebe que esses versos que tratam disso, eu vou juntar em uma lição só. Primeiro eu vou terminar, vou fazer tudo, depois eu posso juntar
em uma lição só, porque a ideia de perseguição ela aparece várias vezes, de várias formas. Então, o que que a gente pode fazer? A gente junta todas elas em uma só. Então, por exemplo, o verso 12, 16 e 33 mostra que ele precisa saber que ao se entregar inteiramente, completamente à obra do evangelho, ele sofrerá perseguição. E aí eu uso os versos para fazer a explicação. Que ele poderá ter entre as autoridades de alguma forma de defesa. Quem de alguma forma o defenda. Vou apagar o resto e vou deixar para exposição. Que ele poderá ter entre as autoridades quem o defenda. Quem o defenda. Pronto. Pode acontecer. Vai ter perseguição, mas pode haver quem o defenda. E essa ideia também aparece mais de uma vez. Poderemos até deixar de ser perseguidos sob a alegação de que esta obra passa, que ele poderá deixar de ser perseguido sob a alegação de que esta obra passa. Pronto, até aqui. Que ele sempre terá autoridades querendo que ele sempre terá autoridades querendo o proibir de falar em nome de Jesus. Isso sempre vai haver. Essa proibição sempre vai haver. Essa tentativa de calar o cristão sempre vai existir. É que ele deve se considerar privilegiado se sofrer por causa de Jesus. O resto eu posso usar na exposição. Pronto. Então aí nós temos 17 lições. Eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, e vou ajustar essas lições para ver quais as que são iguais. Vou colocar tudo junto e aí volto para mostrar aqui para vocês como ficou. Na verdade, pessoal, o que que nós vamos fazer aqui? Eu vou deixar para quem vai receber o e-book, o livro, eu vou deixar os dois formatos. Eu vou deixar isso aqui tudo normal, tá? As 17 lições. Mas eu também vou deixar eu vou deixar o resumo do resumo para vocês darem uma olhada, tá? Aí você escolhe o que que você quer. Eu vou deixar as duas formas. Vou escrever aqui, ó, segundo formato. Segundo formato. Vou deixar isso aqui até como um título. Um terceiro título aqui. Segundo formato. Vou pegar o título, né? O que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização. Ctrl C. É C11, título 1, né? Isso. Vou vir aqui. Primeiro, espera aí que eu cometi um erro aqui. Vamos corrigir.
Não é isso que eu quero. Vamos ver esse. Esse aqui. Beleza. Ó, que ele deve promover os milagres extraordinários de Deus e ter um local para se reunir. Que ele sempre terá as autoridades a lhe observar de longe. 13a. Eu vou acrescentar, né? Que ele sempre poderá contar com a simpatia do povo. Verso 13b. Que ele poderá ser assediado pelas pessoas. Que ele poderá ser preso. Isso aqui eu vou juntar aqui, ó. Aí eu vou verso, vou alterar o seguinte, que ele sempre terá as autoridades a lhe observar de longe e a perseguir que ele sempre terá as autoridades a lhe observar de longe e a lhe perseguir. Então, a partir daqui, aí eu vou acrescentar aqui, ó, 13, 18, e aí no 18 eu posso fazer até isso, ó. Contra ele. Contra ele. Aí o que que eu vou fazer? Versus. Aí eu vou colocar aqui, ó. A essas autoridades. Essas autoridades vão lhe observar de longe. Aí aqui é o 13A. Aí eu vou para o B. E aí eu posso seguir a mesma linha de pensamento. Essas autoridades, que é o verso 18, poderão lhe prender. Poderão lhe prender. Onde é que está isso? 18. Pronto, já eliminei essa lição. É que ele sempre poderá contar com a simpatia do povo. Isso aqui é uma lição, a gente vai acrescentar mais dados ainda, né? Que ele poderá ser assediado pelas pessoas, que ele será amparado poderosamente pelo poder de Deus, que ele deve obedecer o mandato de Deus, que ele, quando é amparado, causará admiração, que ele sempre terá pessoas capazes de o entregar. Então, isso aqui, ó, eu posso trazer aqui, ó, que ele sempre terá autoridades contra ele, que ele sempre terá oposição. Aí eu posso colocar toda a oposição, que ele sempre terá oposição, que ele sempre encontrará oposição, sempre encontrará oposição. Eu estou ajustando para a gente ter menos lições. Que ele sempre encontrará oposição. Aí eu não preciso mais do contra ele. Versos 13, 18. Aonde que é que está a oposição? 25. É que vai haver traição, né? A gente pode mostrar isso na Bíblia também. Verso 25. É, que ele poderá ser perseguido e preso, mas terá parte do povo a seu favor. A 9 também eu posso colocar aqui, ó. O 26 pode servir tanto para cá quanto para cá. 26. Então, aqui o 18. Aqui é o C. Essas autoridades vão lhe observar de longe, poderão lhe prender. Ele poderá, opa, ele poderá ser traído. Verso
O traído é de qual verso mesmo? 26? 26. O D. Ele poderá ser perseguido. Aqui que é o verso 26, né? Faltou um verso ali que eu vou ter que achar. 25, não é? É o 25. É o 25. Vamos lá. Tá aqui 27. É o 25 que eu tirei daqui. Isso mesmo. Então, ó. Oposição. As autoridades vão lhe observar de longe. As autoridades poderão lhe prender. Ele poderá ser traído pelas pessoas. Ele poderá ser perseguido. E aqui eu vou trazer para cá também. Ele sempre poderá contar com a simpatia do povo. Verso 26 está mostrando que o povo vai ficar a favor deles. Então vamos lá, vamos continuar, né? Verso 27 agora. Ele deverá ser fiel aos ensinos de Jesus. Ele deve saber que a ele importa obedecer a Deus e não aos homens. Isso aqui pode ser que eu faça uma conclusão lá em cima. Ah, não, vou pegar isso aqui, o 33, ó. Ó, eu vou pegar tudo isso aqui como parte. Poderá deixar de ser perseguido. Ctrl X. Esse grupo aqui, eu vou colocar tudo aqui. Ele poderá despertar. Isso, tá vendo? O 33. ABCDE. Ele poderá até despertar desejos de morte. Desejos de morte nas autoridades. Aí tá no 33. Agora a gente precisa colocar no F. Mas também poderá haver quem o defenda. Pronto, ó, 34 a 37. Mas, mais um aqui, ó. Mais um mas. FG. Quem o defenda, aí eu posso acrescentar assim, ó. Ainda que os motivos da defesa seja uma certa incredulidade no poder da obra de Cristo. Aí eu vou colocar qual? Os versos 38, versos 38 e 39. Ele sempre terá autoridades e o G, FG. FG, peraí. G.
mas ele sempre terá autoridades querendo o proibir de falar em o nome de Jesus. Isso nunca vai mudar, certo? Verso 40. Então, a gente pegou a lição de número 2, que é o fato das autoridades ficar de longe ali, né, naquela observando. A gente pegou isso e transformou essa lição na lição assim, que ele sempre encontrará oposição. Versos 13 a 18. Tem que colocar os outros aqui, né? 18, 25, 26, 33, 38 e 39 e 40. Todos estes versos estão falando praticamente da mesma coisa, dessa perseguição, da forma e do formato que essa perseguição pode acontecer. Então a gente pegou uma lição e transformou essa lição numa lição com vários tópicos, né? E aqui a gente pode informar para a igreja onde é que isso se encontra, né? Verso 33. Você pode colocar versos 33. Ó, verso 18, verso 25, verso 26, verso 33. Vamos colocar o parente aqui, versos 34 a 37. Ponto, vírgula, e ainda que os motivos da defesa sejam a incredulidade na obra de Cristo. Onde é que está isso? Versos 38 e 39. Mas ele sempre terá autoridades querendo o proibir de falar em nome de Jesus. Onde é que está isso? Verso 40. Então, essa oposição, ela sempre vai existir e ela vai estar assim caracterizada de diversas formas. Agora eu posso seguir para a terceira lição, tá? Terceira lição, que ele sempre pode contar com a simpatia do povo. Então já tem versos 13b e 26 falando dessa simpatia do povo. Vamos ver, amparado. Deixa eu ver se ele causa admiração. 21b 20 a 24, ele causa admiração nas autoridades usando o poder de Deus. Então eu poderia colocar assim: ele sempre encontrará oposição, certo? Mas ele poderá ser traído, perseguido, despertar desejo de morte, mas também poderá haver quem o defenda. Esse mais também a gente pode acrescentar isso aqui, ó, do 21 ao 24. Mas ele também pode provocar de maneira positiva essas autoridades. Vou colocar aqui, ó. Aliás, isso teria que vir antes, né? Não, eu vou deixar a perseguição separada, certo? Ele poderá ser assediado, é o quarto. Ele será amparado poderosamente por Deus. Ele deve obedecer ao mandato. Quando amparado por Deus, ele causará admiração. Isso aqui pode ser um subtópico dessa lição aqui, ó. Isso. Então, a gente teria aqui, ó, do 19 ao 24. Vamos fazer um subtópico da lição 5. Ele será amparado poderosamente por Deus. E quando for amparado, eu poderia colocar aqui letra A,
e quando amparado, e quando amparado, causará admiração. 21b a 24, certo? Isso aqui eu posso tirar esse formato, né? Deixar aqui como um subtópico da lição anterior. Aí aqui a gente sempre usa aquele versos 21 a 24. 6, né? Ele deve obedecer ao mandato de Deus para ensinar. Ele deve ser fiel aos ensinos de Jesus a despeito das perseguições. Ele deve obedecer, ele deve ser fiel, ele deve saber que a ele importa obedecer a Deus e não aos homens. Então tá aqui, ó. Ele deve obedecer ao mandato de Deus. A gente pode acrescentar a isso aqui, ó, versos 29 a 31. E aí eu posso fazer isso, ó. A A ele importa obedecer a Deus e não aos homens. Beleza. Aí agora eu tenho a sétima lição, ó. Tô reduzindo o número das lições. Sétimo. Que ele deverá ser fiel, ele deve obedecer e ele deve ser fiel. A gente poderia trabalhar com. Não, são duas coisas muito diferentes. Ele deve ser fiel e aqui a oitava. Ele é testemunha de Jesus, que Jesus é o Salvador. Aqui também a gente pode acrescentar, ele deve obedecer a Deus e não aos homens. E nesta obediência, B, vou colocar aqui B. Nesta obediência de ensinar, ele proclama a Jesus como Salvador. Ó, ele deve obedecer ao mandato de Deus para ensinar, ao mandato de Deus para ensinar a Bíblia. A ele importa obedecer a Deus e não aos homens. Nesta obediência, ele proclama a Jesus o Salvador. Verso 32. Ele deve ser fiel. A gente poderia colocar até um subtópico aqui, ó. Isso aqui poderia ser o C, tá, pessoal? Poderia. Eu acho, apesar de fidelidade e obediência serem coisas diferentes, mas eu vou botar como um subtópico. Ele deve ser fiel aos ensinos de Jesus, a despeito das perseguições. Isso aqui eu uso no ensino. E aí, onde é que está isso? Versos 27 e 28. Ele deve considerar um privilégio. E aí, aqui pode ser até a sétima, ou ainda pode ser um subtópico da sexta. Ele deve considerar um privilégio o sofrer por Cristo, se ele sofrer. Ou isso aqui pode ser um subtópico lá da segunda, que ele sempre contará com oposição. Pode ser o H aqui, ó. Vou colocar aqui como sendo o H. H. Ele deve, ele deve se considerar um privilegiado
ao sofrer por Cristo, versos 41 e 42. Pronto, diz respeito praticamente ao mesmo assunto, que é a perseguição. Então nós temos, ele deve promover os milagres extraordinários de Deus e ter um local para se reunir entre o povo, né? Aí depois ele vai encontrar oposição, aí eu vou definir essa oposição aqui, eu estou olhando na câmera errada, né? No lugar errado. Aí a gente vai definir como é que vai ser essa oposição aqui, através dos tópicos, dos subtópicos A, B, C, D, E, F, G, H. Depois, que ele sempre poderá contar com a simpatia do povo, versos 13b e 26. O povo aparece várias vezes ali do lado deles. Que ele poderá ser assediado e poderá ser muito assediado pelas pessoas. Vamos consertar isso. Que ele poderá ser muito assediado pelas pessoas. Verso 15. Que ele será amparado poderosamente por Deus e não deve parar a obra. Versos 19 e 24. 19 a 24, tá? 19 a 24. E aí aqui tem os subtópicos também. Um subtópico só, né? Que é o A. Depois, a sexta, que ele deve obedecer ao mandato de Deus para ensinar a Bíblia. Versos 21a e 29 a 31. Aí eu divido em subtópicos. A ele importa obedecer a Deus e não aos homens. Depois, nesta obediência, ele proclama Jesus como Salvador. E depois, ele deve ser fiel aos ensinos de Jesus. Pronto. A gente aqui conseguiu abarcar todas as lições em apenas 6. Né? Vão ser lições maiores para serem exploradas, mas de qualquer forma elas estão aí. Ok? Deus abençoe muito a sua vida. Essa aula do primeiro personagem, ela ficou uma aula maior. Por quê? Porque nós temos muitas lições, nós temos um personagem com muitos fatores a serem explorados, certo? Mas é assim mesmo, algumas cenas serão maiores que as outras, ok? Vamos para o nosso resumo de 1 minuto. O que um cristão deve saber ao se entregar à obra da evangelização? Cena 11, Atos 5, de 12 a 42. Primeiro, que ele deve promover milagres extraordinários de Deus entre o povo e ter um lugar para se reunir. Segundo, que ele sempre encontrará oposição. Terceiro, que ele sempre poderá contar com a simpatia do povo. Quarto, que ele poderá ser muito assediado pelas pessoas. Quinto, que ele será sempre amparado poderosamente por Deus. E sexto, que ele deve obedecer ao mandato de Deus em ensinar a Bíblia. Agora sim, Deus abençoe sua vida. Ficamos por aqui.